Olá, meu povo, mais uma vez aqui com vocês para mais um novo vídeo e hoje uma coisa maravilhosa que eu quero compartilhar com todos vocês, uma história muito linda que se passou há mais de 40 anos, tipo uma profecia, tipo uma promessa, algo assim que aconteceu fantástico na minha vida, na minha adolescência, para minha juventude e que eu quero compartilhar e não posso deixar de repartir isso com vocês. Quando lembrei esses dias que, eu tenho algo maravilhoso para compartilhar com todos vocês, então eu não tenho nem palavras para dizer. Mas antes da surpresa, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. E você que já é inscrito, observa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário, dê a sua opinião. E nesse vídeo eu gostaria muito que você opinasse e dissesse alguma coisa. Bom, na minha infância eu tenho uma experiência fantástica e que eu não posso deixar para outro dia para contar. Quero mostrar para vocês algo de uma façanha que eu fiz há muitos anos atrás e que lembrei esses dias que eu poderia compartilhar isso com vocês. Há muitos anos atrás eu escrevi um livro chamado O Senhor é Meu Pastor. Olha ali o meu nome, essa é a capa do livro. Inclusive faz tanto tempo que eu só tenho esse único exemplar para contar a história da minha vida, do que aconteceu na minha juventude, quando eu morava no interior e queria estudar na cidade. E não tinha como. Daí uma tia minha, irmã da minha mãe, me convidou para ir morar com ela na cidade e eu então fui estudar, onde eu fiz o antigo primeiro grau. Foi nessa época que eu estava estudando e lá eu conheci muitas pessoas, amigos, colegas, e uma pessoa que me apresentou à igreja e me convidou para ir num domingo à tarde num programa de jovens. E eu fui e gostei, achei muito interessante, achei muito, nossa, é uma coisa tão bonita, tão legal. E aí isso foi mais ou menos no mês de maio daquele ano. E assim foi se passando, fui me apaixonando por aqueles encontros e a gente fazia piqueniques e saía, fazia retiros e foi indo. E numa noite eu sonhei que eu estava me batizando nessa igreja e realmente aconteceu um mês depois. Mas antes disso acontecer, que era no mês de outubro, eu tive um outro sonho que, tipo assim, alguém chegou ao lado da minha cama e disse: eu quero você escritor, você vai escrever um livro. Pô, eu mal estava, acho que na oitava série na época, não tinha nem terminado ainda o primeiro grau naqueles anos atrás. E naquele sonho me veio tudo assim como eu deveria fazer. Eu não tinha conhecimento, não tinha muita informação, não tinha assim, a não ser uma Bíblia, alguns livros da escola dominical e panfletos, coisas assim. Não existia internet como tem hoje. E eu fui para uma biblioteca, não achei muita coisa e comecei a pesquisar. Mas mesmo assim eu tinha um cantor cristão e uma harpa e comecei a observar, lendo a Bíblia e tudo, e saiu isso aqui. Aquela época, eu nem vou dizer a idade, vocês vão ver o ano em que eu publiquei isso, bem jovem, saindo da adolescência para a juventude. Então eu quero mostrar para vocês um pouquinho dessa história. Ao ir contando a história para vocês, vocês vão entender o que eu quero mostrar para vocês. Que para mim isso está sendo uma surpresa, que nem eu lembrava que eu poderia fazer isso. E hoje, com tudo que está acontecendo com o canal, os comentários, os vídeos que eu estou fazendo, as solicitações das pessoas que estão gostando dos vídeos, eu só tenho em agradecer, gratidão por tudo, mas quero mostrar minha história, da minha adolescência para a juventude, o que eu inventei aquela vez e que está comigo aqui hoje para repartir e compartilhar com todos vocês. Vejam só,
vou ir folhando, vou ir mostrando um pouquinho. Olha aqui, capa de rosto, o nome do livro e o meu nome. Aqui um pequeno prefácio, uma introdução. Eu vou ler para vocês que diz assim: prezado amigo leitor, está em suas mãos um livro que de cânticos e louvores traz a palavra de Deus, sendo um livro de versículos bíblicos com cânticos de louvor ao Senhor. Quero com grata saudação agradecer aos que invocam a palavra do Senhor, porque Ele nos deu o Salvador, que é seu Filho Cristo Jesus. Este livro traz a mensagem de Deus, que é um guia para a sua vida cristã, sendo um duelo de alegria que com trabalho traz a vida a profundeza do amor. Vejam só aqui a data que eu escrevi esse livro. Vejam só. Ai, tô todo emocionado. E olha aqui que aconteceu. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. Minha foto da época, com um pequeno dizer e meu endereço onde eu morava. Vejam só aqui, ó. Bom, vou ler o que eu escrevi aqui. O título do livro, minha foto, meu nome. Escreva esse livro como prova do meu amor por aquele que por mim morreu na cruz. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos falar de Deus. Desde aquela época. Olha só, aqui está o Salmo 23, que é sobre esse salmo que eu dividi ele em partes e fiz capítulos. São 23 capítulos, com 23 títulos, e eu fui desmembrando o salmo e fazendo um comentário a respeito dele. E agora quero ler esse salmo com vocês, porque para mim não tem nada mais emocionante do que eu poder compartilhar ele e partir isso com vocês. Bom, o Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vejam só. O meu livro, quando adolescente, eu escrevi em 1976. Vou pôr em história nisso. Bom, aqui está o primeiro capítulo, uma introdução, que eu quero aproveitar e ler para vocês, para vocês entenderem o porquê que eu estou emocionado e porquê que eu quero compartilhar isso tão lindo com vocês. Diz assim, capítulo 1, palavra de Deus. Estou emocionado, realmente estou com algo nas minhas mãos aqui de muitíssimos anos atrás. Vejam, vocês podem fazer os cálculos, 1976 para hoje, 2021. Alguns anos, alguma experiência. Então, todo esse conteúdo que eu tenho aqui foi baseado num sonho que eu tive, em cima de conteúdos que eu adquiri em panfletos, eu adquiri na leitura da Bíblia, em inários, como eu já citei anteriormente, e assim eu fui montando o que veio na minha mente naquela época. E eu parece que toda vez que ia escrever não tinha como. Daí assim, na época eu não tinha como, a não ser um caderno, uma caneta ou um lápis para escrever toda essa história. Eu escrevi isso à mão. Naquela época, jovem ainda, escrevi isso na mão e não contei para ninguém.
Daí depois que estava pronto, eu pensei, pô, agora eu escrevi todo esse livro, como é que eu vou fazer com ele? Daí eu contei para um amigo, irmão da igreja lá, que eu tinha sonhado e tinha escrito um livro. E ele tinha uma máquina de escrever Olivetti, umas pequenininhas assim, azulzinha. Dizia, eu te empresto para você datilografar a tua história. E depois tu procura uma gráfica, procura uma editora, alguma coisa para... Pô, eu não tenho nem experiência disso, como que eu vou fazer? Bom, ele me emprestou a maquininha dele e eu fui lá sem saber ser datilógrafo, não sabia nem como escrever, fui dedando lá até que eu consegui e em questão de um mês e pouco eu escrevi. Passei a limpo pela máquina Olivetti, aquela pequenininha, escrevi toda a história que eu tinha escrito à mão e daí ele disse, bom, tem uma gráfica no centro da cidade, vamos lá perguntar, quem sabe eles imprimem isso para você. Eu levei as folhas, fui lá, mostrei, eles disseram, não, a gente faz sim. Nunca fizemos um livro, mas vamos fazer o teu por primeiro. Fiquei muito feliz. Eles deixam as folhas aqui que nós temos que reescrever conforme o tamanho das folhas que vai ter o livro. Ó, ele é bem simples, vejam só, é grampeado aqui, bem simples. Então eles reescreveram a história para ficar dentro dessas páginas de acordo com o tamanho do livro. Esse é o livro, O Senhor é Meu Pastor, autor Eloy Glitz. Bom, muito emocionado para contar essa história para vocês. Assim que eu levei esse livro, eu fiquei pensando, poxa, e agora como é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para pagar isso? Eles me deram um valor que eu não tinha na época. Daí eu disse, bom, se Deus é tão bom assim, Ele vai me ajudar e eu vou conseguir. E do nada, assim, daí aquele meu amigo falou que eu estava escrevendo um livro e a gente está gostando dessa história, a gente quer te ajudar, eu vou te dar um valor, uma oferta para você. Gente, a metade do valor do custo do livro eu ganhei e fui na gráfica e paguei eles. E a outra metade a gráfica me deu meio ano para pagar. Esse livro foi escrito em outubro. Daí ficou novembro, dezembro ele ficou pronto, editado. Em janeiro, os jovens daquela igreja tinham um encontro em Curitiba, no Paraná, e pensei, bom, fui convidada a estar junto, aí junto nesse encontro, pensei, eu vou levar meus livros e vou mostrar lá, vou falar do meu livro para as pessoas. Falei com o meu pastor, ele disse, não, claro, você vai. E inclusive na época também falei com o pastor da cidade próxima lá, que eram as duas igrejas junto, que lotaram um ônibus, e a gente foi a Curitiba. Bom, a gráfica eu tinha encomendado 1000 livros na época. Daí, por ser o primeiro, a gráfica me doou mais 250 livros. Deixa eu contar essa história. Ganhei 250 livros na época. Eu tinha pago 500 e estava devendo 500. E 250 a gráfica me deu, e com todo aquele prazo para pagar. Bom, logo quando ficou pronto, então a igreja toda, lá, todo mundo começou a comprar, queria um livro, eu não sabia nem que valor colocar. Fui sinceramente um dia ao diretor da gráfica e disse, o que eu compro por esse livro aqui? As pessoas estão gostando e querem o livro. Aí disse, tu dá tal valor. Daí eu fui e comecei a vender. Ganhei o valor suficiente da passagem e tudo que eu tinha ganhado essa viagem, mas eu fiz questão, então, como tinha o livro, de pagar a minha passagem e a estadia de uma semana em Curitiba, junto com os jovens lá, e foi a coisa mais linda. Levei 3 caixas cheias, levei os 1000 livros, porque 250 eu já tinha vendido, que eu tinha ganhado, já tinha vendido, tinha dinheiro, e estava assim maravilhado com o que estava acontecendo. Daí, na segunda noite do congresso, a gente teve um encontro num ginasião no centro da cidade,
onde era o encontro de várias localidades, de vários municípios, vários estados que se encontraram lá. Foi mais ou menos 15 mil jovens que se encontraram nesse estádio. E eu pedi para aqueles meus amigos, inclusive o meu companheiro de sempre, desde o início, que me emprestou a máquina para escrever a história e tudo, ele me ajudou. A gente foi, colocamos na Kombi, na época, as caixas de livros, 1000 livros, e eu, durante a cerimônia lá, o evento, eu peguei um punhado de livro, ele pegou outro, e a gente começou a cruzar pela arquibancada, mostrando para as pessoas. Cada um que eu oferecia ficava com livro. Gente, em 2 noites daquele encontro, eu vendi todos os meus livros, por isso eu estou dizendo, só tenho um aqui. E muito poucos tinham ficado, que eu acabei depois doando de presente para outros, e reservei um, não sei, por sorte ficou esse um, que estava na casa da minha mãe, e depois ficou na casa de uma tia, e eu recuperei esse livro, que eu até tinha perdido ele. Vejam só. Então foi toda essa história. Eu voltei radiante, maravilhado, sem palavras, jovem, sem experiência nenhuma, nem de nada, nem muito conhecimento da palavra de Deus, mas tudo que eu tenho aqui escrito foi o Espírito Santo que me deu. Tudo que eu tenho aqui foi baseado em cima de referências que eu tinha lido, que eu tinha buscado, e o sonho que eu tive a respeito dessa história, que eu agora quero ler essa introdução para vocês terem mais ou menos uma noção de como eu me baseei para escrever. Eu vou ler a introdução e o primeiro capítulo, que é pouquinho, eu quero dividir isso com vocês, porque, gente, não tem palavras a minha emoção hoje, 2021, falar sobre esse livro que eu escrevi na minha infância, na minha adolescência para a juventude, em 1976. Uma história, só Deus na causa, só Deus na... Bom, a introdução foi baseada em cima de um panfleto que eu tinha ganhado na igreja, e daí eu usei aquela referência como pré-requisito para me embaçar, para mim ter uma ideia do que fazer. Claro, não é totalmente aquela história, eu modifiquei e fui falando o que veio para mim na época ali. Diz assim, a palavra de Deus. É uma história. Enquanto a mãe prepara o almoço para a filhinha, esta diverte-se olhando um livrinho de crianças com gravuras de aves, animais e outros. Ela dá a impressão de estar muito concentrada, pensativa, mas na realidade não sabe nem perceber se o livro está em posição certa ou está de cabeça para baixo. Mas daqui a alguns anos aprenderá a ler, pois os pais lhe ensinarão muitas coisas e também mandarão para a escola. Era referente a uma criança pequena que estava brincando com o livro e que não sabia nem a posição do livro que ela estava segurando, que é essa história aqui. Então, a menina terá um grande privilégio. Qual será? O de poder, ao lado dos pais e irmãos mais velhos, ler a palavra de Deus. Estou emocionado, desculpe. Pois Deus ordenou ao homem que lesse e o conhecessem por meio da sua palavra. A palavra de Deus é tão maravilhosa e incomparável que não só prende a atenção do homem de inteligência madura, mas também o interesse do menino que mal sabe ler, e isso sucede em qualquer país. A Bíblia trata de muitos temas. Começa dizendo, no princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:1. Sim, aquele que criou todas as coisas é eterno e verdadeiro. Entretanto, apenas 7 palavras contam com segurança
como se originou o universo. Criou Deus os céus e a terra. Eu aqui não lembro se isso estava no panfleto ou eu mesmo que falei isso na época. De todos os filósofos agnáticos, ateus, homens da ciência, com todas suas teorias e especulações, nenhum pôde ainda anular a verdade desse grande fato. Deus criou tudo. Mas aí o homem desobedeceu a Deus e caiu no pecado, cujo pagamento é a morte. Quer dizer, a separação do eterno Deus Santo e verdadeiro. Por isso a Bíblia Sagrada nos mostra como Deus, o grande Redentor, pôde reabilitar o homem, criatura sua, do seu estado lastimoso e de queda, pois ele não é só luz. Luz aborrece o pecado, mas também é amor. Amor que não quer condenar o pecador, mas salvá-lo. No Novo Testamento encontramos a bendita história da vinda ao mundo de forma bem humilde do nosso Deus em amor, feito homem, e cujo nome é Jesus Cristo. Aqui no mundo, vemo-lo realizando infinitas obras de amor, através de seus milagres, mas principalmente perdoando os pecados da alma aflita que o aceita. Homem, estão perdoados os teus pecados. Isso mesmo, ele disse à mulher pecadora ao se arrepender. Perdoados são os teus pecados. Lucas 5, 7, 48. Querido leitor, basta apenas saber, eu lembro que fui eu, basta saber que Deus te ama e que Cristo, seu amado Filho, morreu por ti e ressuscitou dentre os mortos, que pela fé podes receber o perdão dos seus pecados, se deles te arrependeres, coloquei entre parênteses, e também o dom da vida eterna, adquirindo assim a certeza de que não irás para o oásis, para o inferno, mas para a casa celestial do Pai. Daí coloquei mais um versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, um versículo muito conhecido de todo mundo. Está aqui. Daí abaixo eu coloquei mais um outro versículo e uma partezinha de um cântico que a gente cantava na época na igreja. Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Daí o cântico dizia assim, um corinho que a gente chamava. A tua palavra é a semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra em que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor. Era a musiquinha que a gente cantava na época na igreja, nos encontros de jovens. Bom, essa foi a introdução do livro, baseado na história que vou contar para vocês. Então, o meu primeiro capítulo aqui é a primeira parte do versículo, o Senhor é meu pastor. Então, eu quero compartilhar para vocês, é bem curtinho esse capítulo, e quero dividir ele. E agora, lendo isso aqui, mostrando para vocês, me veio mais uma mensagem, que como são 23 capítulos, eu vou fazer de cada capítulo um vídeo para passar toda a história do livro para vocês. Então eu convido vocês que estão assistindo esse vídeo, que gostaram disso, que estou emocionado, desculpe, veio caminhar comigo e conhecer a minha história de um jovem adolescente do ano de 1976, conforme está aqui a prova para mostrar para vocês. Bom, o primeiro capítulo, aqui entrou muito a minha versão do sonho que eu tive nessa história, sobre o Salmo 23, que diz assim, o Senhor é meu pastor. Esta frase evoca a saudosa reminiscência dos tempos em que o próprio Davi
pastoreava o rebanho. Sabia das angústias e do trabalho de pastor na lida com as ovelhas. O Senhor é o seu nome, Deus. O próprio Deus certa vez se apresentou a Moisés sob este nome: Eu sou o que sou. O Senhor é eterno e sempre o mesmo. No Antigo Testamento se usava a palavra Javé para designar Senhor, que significava o independente, o imutável, o Deus eterno. O nome de Deus era sempre pronunciado com santo temor. Sabemos que Isaías exclamou ao se deparar com o santo Deus: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A respeito de João, o vidente, lemos: Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Este João era o discípulo mais estimado de Jesus, mais amado por Jesus, o único que suportou presenciar a crucificação. Ao deparar-se, porém, com o Senhor, em sua glória, caiu ao solo como morto. E hoje, quanto abuso do nome de Deus! Olha que a reverência que se tinha do Eterno, do Senhor, e nós hoje. Que reverência temos com Ele. Ao deparar-se, porém, com o Senhor em sua glória, caiu ao solo como morto. E hoje, quanto abuso do nome de Deus, quanto se leva o nome de Deus em vão. Mas continuando, já ninguém se lembra de que o Senhor não deixará impune o que abusar do seu nome. Quantas pessoas dizem, graças a Deus, ah, meu Deus, se quiser, lembra-se de Deus. Quantas pragas rogamos que todos aprendêssemos a usar o nome correto. Estamos tratando com o eterno Deus, com aquele que era, que é e que há de vir. Davi comparava o Senhor ao bom pastor. Jesus, referindo-se a si mesmo, nos diz apenas: Eu sou o bom pastor. E sim, eu sou o bom pastor. A língua humana é insuficiente para expressar a dignidade pastoral de Deus. Faltam-nos vocábulos. O amor pastoral de Jesus levou-o ao sacrifício e à vida pelo rebanho, por todos nós. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. São suas próprias palavras. Isso não significa apenas que o bom pastor dedica a sua vida inteiramente ao rebanho. Significa, igualmente, que está disposto a morrer por ele e se sacrificar ou sacrificar a própria vida. Ele está inteiramente à disposição do seu rebanho. Quão profundo é o amor pastoral de Cristo quando nos lembramos das palavras: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do seu caminho. Castigo e perigo nos aguardavam, porém Jesus olhou do alto do seu eterno trono, viu o perigo e por nós se sacrificou. Não foi com ouro ou com prata que ele nos resgatou, mas com seu precioso sangue. Seu amor é mais forte que a morte. Admirável o pastor que ama os seus desta maneira. Movido por tal amor, disse: Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aqui estou emocionado porque realmente uma coisa de tantos anos atrás voltou em minhas mãos hoje e eu estou compartilhando com vocês, emocionado, chorando, lembrando de todas essas palavras que fui eu que escrevi, com toda aquela história de uma pessoa sem experiência, mas iluminado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Bom, vou continuar.
Movido por tal amor, disse: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Nessa terra, o rebanho de Jesus é apenas um pobre e insignificante grupinho. Na eternidade, porém, serão um povo incontável. O Senhor sabe do nosso esforço de agradar e cumprir a sua vontade. Conhece a nossa situação, sabe da solidão de cada um também. Que consolo maravilhoso nesta peregrinação saber que Ele sabe onde nós moramos e as circunstâncias nas quais nós vivemos. Se tu, querido leitor, achares que ninguém se preocupa contigo, que ninguém de ti se lembra, pois afirmo-te com segurança, há alguém que não te esquece e que cuida de ti, Jesus Cristo, o bom pastor. Ele não nos trata todos conforme o mesmo padrão, mas cada qual com as suas características particulares, pais que entendem de educação tratam seus filhos individualmente conforme a índole de cada um. De um modo semelhante, porém mais aperfeiçoado, o Senhor procede. Seus pensamentos e cuidados, seu trabalho, seu esforço, sua ajuda e amor visam somente os seus e o bem-estar dos seus. Dedica-se a eles com toda a fibra do seu coração, pois diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. João 15:9. Sendo bom pastor, o Senhor vive para os seus. Jacó afirmava a si mesmo que de dia suportava o calor do sol e à noite o frio horrível por amar o seu rebanho. Mas quem é Jacó comparado ao Senhor Salvador? Este vive tão somente para os seus. O guarda de Israel não dorme nem dormita. O Senhor Jesus Cristo vai adiante dos seus. Ele não os toca em frente. Não são incitados e afugentados. Não. Eles podem o seguir ou segui-lo. Cada passo a dar ele já deu, pois ele vai adiante deles. O poder pastoral de Jesus é tão grande que ninguém os pode arrebatar de suas mãos. Promete aos seus a vida eterna. Nem o diabo, nem o inferno pode impedi-lo nisso. Seu rebanho jamais perecerá. Certamente os seus têm momentos de aflições, mas o Senhor, porém, os encoraja, dizendo: no mundo passeis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mais um cântico aqui, na sequência da minha explanação, que diz assim: alegre e com alegria, com firmeza, proclamamos sem temor, refúgio e fortaleza é o meu Senhor, o Deus de amor. Em todos os momentos me guardará em suas mãos. Abranda os sofrimentos, assiste na aflição. Nem lembro mais essa melodia, faz tantos anos. Bom, tem mais uma partezinha aqui que eu quero compartilhar ainda para terminar então esse capítulo. Estou tão emocionado que eu não sei nem como vou continuar dizendo isso, mas eu quero realmente contar essa história para vocês. Para mim não há palavras, não há palavras. Tive que interromper um pouco aqui para mim continuar com vocês. Bom, a última partezinha desse capítulo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O bom pastor consola os seus como uma mãe consola o filho, oferecendo-lhe abrigo, sua proteção. Não é isso felicidade sem par? Davi dá o testemunho desse maravilhoso Salvador. Ele é o meu pastor. Olha que firmeza. Que lindas essas palavras. Ele é o meu pastor.
Toda honra e glória a Deus. Estou tão emocionado que... Desculpem. Como se reveste de importância esta palavra, meu. Olha só que entendimento que eu estava tendo na época para escrever tudo isso. Como se reveste de importância esta palavra, meu, sob o texto de um livro evangélico. Meu. Num intuito para surdos mudos, o professor formulou a seguinte pergunta: quem é Jesus de Nazaré? Um dos meninos respondeu: Jesus é o Filho de Deus. E outro garoto respondeu: Jesus é o Salvador do mundo. Eu creio que essa parte aqui eu devo ter tirado de um dos panfletos da época. Foram ótimas as respostas. Uma das meninas, porém, respondeu: Jesus é o meu Salvador. Usou a palavra meu. Podes tu dizer o mesmo? Meu. Emocionante. Quem pode dar tal testemunho é rico em Deus. É o que tem o coração cheio de paz, alegria e força. É uma graça dizer sem medida: Jesus é meu. É possível que também tu há muito anseias por um tal testemunho. Que te impede? E qual o teu empecilho de dizer a palavra meu? Não queres depor aos pés de Jesus todos os teus pecados, teu passado, sua vida? Não sei quem és, porém podes chegar-te ao teu Salvador tal como és. Olha o apelo que estava fazendo no final aqui. Jamais alguém por ele foi rejeitado. Todos que se chegarem a ele serão aceitos de braços abertos. O Senhor tudo pode, exceto uma coisa: rejeitar um pecador arrependido. Vem, pois, traze-lhes a vida fracassada, confessa de coração sincero a tua culpa e farás a experiência. Jesus aceita o pecador. Jesus recebe o pecador. Vale justamente para si a palavra: não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aí tem um cântico também aqui no finalzinho que eu quero ler para vocês. Esse aqui eu lembro como se canta, mas não vou cantar porque eu não sou bom cantor. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre com ele andarei. Não sei se eu lembro. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre com ele andarei. Desculpa, a emoção é muito grande. Saber de tudo isso está hoje ainda nas minhas mãos e eu posso compartilhar com vocês. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre com ele andarei. Eu não tenho palavras. Estou emocionado, feliz, sem saber o que mais dizer a todos vocês, a não ser gratidão a Deus. Muito obrigado a todos vocês que participaram desse momento comigo, que caminharam comigo nessa história, que é apenas o início de uma grande história. Eu achei que tinha acabado, tem mais 2 refrãozinhos aqui de outras
um versículo e uma outra partezinha que eu vou deixar, então, para encerramento dessa primeira parte aqui, do primeiro capítulo do meu livro, meu primeiro livro. Falando nisso, eu tenho 3 livros escritos. O segundo é a Poesia no Mercosul, em espanhol e em português. E o terceiro é um livro de contos da literatura brasileira chamado Raízes. Mais adiante mostrarei esse material para vocês. Mas agora terminando então o capítulo de hoje com vocês. Por justa e reta via, os nossos passos guia, consola na incerteza, conforta na tristeza. Lucas 39. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Olha que lindo. Dê amor ao seu próximo. Você está vivo hoje aqui, não sabe quantos dias você ainda passará por essa terra, por esse mundo. Recebe o amor de Deus no seu coração. E a maior experiência que eu estou tendo na minha vida, nesses últimos anos, nesses últimos meses, não tenho palavras no dicionário da língua portuguesa e nem sei se há em outro idioma palavras para dizer o quanto eu sou grato a Deus e o quanto eu sou feliz desde que eu tenho usado em divulgar a palavra dele. Vou lembrar que um vídeo que eu já passei há uns 2, 3 meses atrás, de um sonho que eu tive. Vou lembrar, porque senti de lembrar, de falar. Tive um sonho com uma luz aí ao meu lado, quando eu estava no quarto, e disse, cadê os teus vídeos? Eu estava preocupado aquele dia em fazer vídeos para postar no canal. Daí aquela voz suave e meiga disse para mim, você tem salmos. Você tem salmos. Cadê a tua Bíblia? Leia um salmo para as pessoas. Elas precisam ouvir a palavra. Reparte os salmos com elas. E desde aquele dia eu comecei a gravar um salmo por dia. E isso serviu como experiência para mim. Ao ler o salmo, tem modificado minha vida de tal maneira. Todos os dias eu tenho sentido uma alegria, uma felicidade que eu não sei explicar. Com palavras nossas, do nosso idioma. Porque Deus não se importa com idiomas, com palavras. Ele quer coração, sentimento, essência, espiritualidade, porque os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E as palavras que nós soubemos falar é para ser gratos a Ele por tudo que Ele fez a nós. E eu só vivo dia após dia, gratidão, gratidão, gratidão. Os dias mais felizes da minha vida estão sendo esses últimos meses, eu posso dizer. Nunca me senti assim e eu achava que eu era feliz. Hoje eu digo, eu sou mais feliz do que nunca fui, porque eu todos os dias, a primeira coisa que faço é abrir o olho. Já abrindo o olho, a minha mente já está tão educada que ela já está agradecendo a Deus com gratidão, que é automático. Isso tem me tornado meus dias mais felizes que eu jamais possa... Não tenho palavras. Eu não sei nem como explicar. E eu convido você, faça essa experiência. Leia ao menos um versículo por dia, use um salmo. Seja grata a Deus pela vida que você tem. Não há nada mais lindo, mais belo do que servir a Deus, do que amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você sente na essência o Deus verdadeiro, no espírito, na essência que Ele está dentro de ti. Porque nós somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros dele, temos parte dele dentro de nós. Então nós não somos qualquer coisa, nós somos filho do eterno Criador dos céus e da terra e da fonte das águas.
o Salvador da nossa alma. Aqui estamos de passagem. Você sabe que aqui você só está de passagem. Eu estou de passagem. Não sei quantos dias ainda, quantos vídeos ainda vou gravar. Porém, eu estou fazendo o que em sonho um anjo me falou. E lembrou que eu tinha tudo nas mãos e eu estou agora compartilhando com vocês uma história de vida, um testemunho que não tem palavras no português, em idioma algum, para dar significado ou significância ao que eu estou sentindo por estar na presença de Deus. Eu gostaria que você fizesse o mesmo, conhecesse não o Deus das religiões. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fiz teologia 2 vezes e não conhecia Deus. Me criei dentro da igreja, vivi anos dentro da igreja, orando, lendo a Bíblia e não conhecia o Deus que eu conheço hoje. Abre teu coração para Deus. Deixa o Espírito dele entrar na tua vida. Entra na intimidade com ele, que você vai ver que esse Deus que as religiões pregam e mostram, ele é bem diferente. O Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Senhor de todas as coisas, o Eterno, ele é tudo. Ele é tudo. Experimenta. Busca ele. Ele está de braços abertos. E quão gostoso é tu sentir o abraço dele. Eu sinto isso todos os dias. Ele vem e me abraça. E eu quero contar uma história hoje, para encerrar esse vídeo. Eu sei que está longo, mas eu preciso falar. Eu até ia fazer um outro vídeo, mas eu vou contar aqui mesmo. Assim, hoje de manhã eu tinha para ir uma cidade próxima aqui, uma consulta com o médico, consulta de rotina. E daí saímos de casa, fomos de moto. Deixa eu contar essa história. E de repente começou a chover e estava limpo, assim, nublado, e começou a chover. E daí me veio assim, pô, mas a palavra de Deus diz que a palavra tem poder, e eu já gravei vídeos sobre isso, a palavra de Deus tem poder. Daí eu disse assim, no meu íntimo, sem levantar voz, porque Deus não precisa de voz, é lá dentro, na intimidade, no sentimento, no espírito. Senhor, não deixa chover, tira essa chuva, eu preciso ir lá consultar, eu preciso estar, senão eu vou me molhar. E disse, Senhor, graças te dou, porque não vai chover. E estava caindo pingos de chuva. Eu disse, graças te dou, Senhor, não vai chover, não vai chover. Não vai. É apenas alguns pingos que o Senhor já está tirando do caminho e está aplanando. Não deu 3 minutos. Não deu 3 minutos. A nuvem foi e o sol apareceu, radiante. Um milagre? Não. Fé, amor, por mim. E porque eu entendi o que é falar com Ele. Não preciso clamar, gritar, nem fazer alvoroço. Lá no meu íntimo. Eu agradeci. E eu aprendi a orar agora. E eu quero dizer isso para você também. Que eu aprendi a orar faz poucos meses. E eu achava que eu sabia orar. Todas as minhas orações não peço mais nada. Nada. Eu só agradeço a Deus por tudo. Eu disse, muito obrigado, Deus, porque o Senhor está parando a chuva e vai vir o sol. Gratidão, Senhor, e eu vou chegar seco ao lugar do meu destino. 3 minutos depois eu estava debaixo do sol. Os pingos cessaram e foi uma prova. E assim todos os dias. Eu digo, as coisas que eu preciso, que eu necessito, eu não digo eu preciso, eu necessito, não. Obrigado, Deus. Mesmo que eu não tenha, eu digo obrigado, Deus, por isso, por isso, por isso. Na minha mente, no meu coração, e digo, obrigado, Senhor, por isso. Gratidão por teres me dado isso. Não leva minutos, horas,
aquilo acontece na minha vida. E eu quero dizer para você que a nossa oração aceita Deus, para mover o coração dele. Agradece de gratidão, de sentimento. Não simplesmente agradecer, obrigado. Não, gratidão no coração. Que flua aquele sentimento, que saia aquela energia, porque Deus é energia e Ele está dentro de nós. Seja assim. Tudo que você quer, que você sonha, que você necessita, que você precisa, agradece. Agradece pela casa que você não tem, diz que já tem. Agradece pelo carro que você gostaria de ter e que não tem, já diz que tem. Agradece por tudo que você sonha que quer. Eu estou fazendo isso por experiência esses últimos meses. Tudo, coisas físicas, materiais que eu não tinha, eu estou dizendo que tenho, ingratidão dando a Deus, gratidão por aquilo, e as coisas estão vindo, estão acontecendo. Então esse é o tipo de oração que eu quero deixar para você, que Deus ouve. Deus não quer saber de palavras, de gestos, enfim. Deus quer coração aberto, sincero, humilde, com gratidão por aquilo que Ele tem. Porque no mundo tudo, quando Ele criou os céus e a terra, Ele já fez tudo. Está tudo pronto. É só nós buscarmos, é só nós tomarmos posse. Quando eu descobri isso, agora, há poucos meses, eu descobri que está tudo nas minhas mãos. É só tomar posse. O próprio Jesus disse, bate que vai se abrir. Pede que recebe. Com gratidão no coração. Quando eu aprendi a ser grato, bom, a Bíblia diz, em tudo dai graças. Aí o significado. Até vou fazer um outro vídeo outro dia falando sobre essa questão desse versículo aí. Em tudo dai graças. E aí o segredo da vitória, das bênçãos no dia a dia de cada um, da abundância, da prosperidade, da riqueza e de todas as bênçãos que estão prontas, é só buscar. Então eu te aconselho, seja grato a Deus de todo o coração, que a felicidade está aí. Muito obrigado por esse vídeo. Eu agradeço de todo o coração por vocês terem me assistido até aqui. E mais uma vez lembrando vocês, se está gostando dos vídeos, se inscreva, você que não é inscrito, quem já é inscrito, observe o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário, dê a sua opinião e eu conto com vocês nessa próxima jornada para os próximos vídeos. Eu vou ler nos próximos vídeos, capítulo 2, 3 até o 23, vou fazer um vídeo de cada um desses capítulos dessa linda história que Deus me deu na minha infância, na minha juventude, na minha praticamente adolescência. Gratidão a Deus por tudo e por esse momento em estar junto com vocês. Muito obrigado por tudo.